Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wilton Rezende de Freitas e nós estamos juntos mais uma vez para falar sobre essa atividade extraordinária que é a CQA extensionista da nossa disciplina Responsabilidade Socioambiental. Neste momento, nós estamos na semana 6 da nossa disciplina e nós vamos inaugurar mais uma etapa da nossa atividade extensionista. Pois bem, o que você fez até aqui, né? Você fez duas etapas, uma preliminar com dados sobre você e a cidade escolhida para você fazer a CQA, né? E a parte 1, que a gente chama de a cidade onde habito hoje. Ou seja, você escreveu, contou para a gente um pouco sobre o histórico dessa cidade, né? Como ela surgiu, como ela está hoje, quais são seus principais aspectos econômicos, turísticos, sociais, né? Você contou um pouquinho aí da história da cidade onde você habita, né? A cidade escolhida como objeto de estudo dessa CQA. Agora, nós vamos evoluir, nós vamos avançar para a parte 2, que é importantíssima, que nós chamamos, né, de diagnóstico de práticas sustentáveis. Você está vendo aí na tela que nós já estudamos, né? Nós já realizamos os dados preliminares e a parte 1, que é a cidade onde habito hoje, o histórico dela. E agora nós vamos avançar para a parte 2, que é o diagnóstico de práticas sustentáveis. Bom, aqui nós temos o cronograma só para alertar você de que essa parte 2, que é o diagnóstico de práticas sustentáveis, ela começa hoje, na semana 6, e você tem mais 5 semanas para realizar. Ou seja, você tem mais de um mês para dar conta dessa tarefa, né? A parte 2, que é o diagnóstico de práticas sustentáveis, ela começa na semana 6 e ela termina lá na semana 11. Mas, professor, por que tanto tempo, né, para fazer essa parte 2? Para que você consiga, né, imprimir os questionários, para que você consiga entregar os questionários para no mínimo 10 pessoas, para que você consiga recolher os questionários, para que você consiga tabular os resultados e ainda, né, que é uma parte mais burocrática, dá um pouquinho mais de trabalho, você, através do celular, né, ou de uma impressora, que é impressora e scanner, né, a gente chama de multifuncional, mas hoje é muito prático, todo celular faz isso, você escanear os questionários respondidos, né, porque eles deverão obrigatoriamente estar inseridos aí na entrega da sua CQA, porque é uma comprovação de que realmente eles foram aplicados. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como realizar aí na prática esse diagnóstico de práticas sustentáveis. Vamos lá? Pois bem, aqui eu digo, né, nas orientações da CQA, você tem ela aí com você, né, desde a semana 2. Na parte 2, que a gente denomina diagnóstico de práticas sustentáveis, a sua tarefa primeira é pegar o QDPS, que é o questionário para diagnóstico de práticas sustentáveis. Ele está disponível na orientação de estudo dessa semana, então é só você baixar e você terá que imprimir pelo menos 10 cópias. A gente fala pelo menos porque de repente você se entusiasma, você quer fazer um trabalho mais abrangente, aí você pode querer aplicar para 15, 20 pessoas. Lembre-se que depois você terá o trabalho de escanear todos eles. Então, vamos fazer com 10 só, está de bom tamanho, né? Você vai imprimir 10 cópias desse questionário, né?
e você vai aplicar para habitantes da sua cidade. Você pode aplicar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua tia, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. É fácil, né, gente, conseguir 10 pessoas para poder aplicar o QDPS. Você vai pegar o questionário, entregar fisicamente, né, e falar para a pessoa, ó, é uma pesquisa para a gente desenvolver boas práticas de sustentabilidade na nossa cidade. Essa pesquisa será direcionada ao setor público para que vereadores e prefeitos possam refletir sobre essas políticas públicas e eu preciso muito que você seja um participante empenhado dessa pesquisa. Então tá aqui o questionário, responda para mim, né? E quando você terminar de responder, você terá que me devolver para que eu possa tabular e inserir esse questionário na minha pesquisa, né? Pois bem, eu vou abrir para você agora o QDPS para que você tenha uma noção sobre como é esse questionário. Vamos lá? Eu abri para você aqui o modelo do QDPS, que é o questionário para diagnóstico de práticas sustentáveis. É esse questionário que você deverá imprimir 10 cópias, distribuir entre pessoas da cidade e depois recolher, né? Você vai perceber que aqui existe uma breve apresentação do propósito desse questionário, né? Em seguida, a gente pede para que o respondente coloque seu nome, a idade e o contato, para que futuramente ele possa ter alguma devolutiva sobre essa pesquisa, né? Então não é um questionário anônimo, a pessoa tem que participar se identificando, né? É uma questão de cidadania. E em seguida, nós temos aqui afirmativas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esses objetivos são, veja bem, 17. Então, para cada ODS da ONU, nós elaboramos assim uma afirmativa, né? E o que compete ao respondente desse questionário? Ler cada afirmativa e fazer uma reflexão. Será que isso acontece de forma efetiva, proativa na minha cidade? Daí ele vai dar uma nota, né? Marcar aqui, ó, de 1 a 5, se ele considera, né, que a cidade está realmente comprometida com esse objetivo, daí dá uma nota grande, né, 4 ou 5, ou se a cidade não está comprometida, ou seja, ele não observa no dia a dia das políticas públicas dessa cidade nenhuma iniciativa consistente para que esse objetivo possa, na sua cidade, né, na cidade escolhida para essa pesquisa, para que esse objetivo possa ser alcançado. Vou te dar um exemplo ali, ó, objetivo 1. Acabar com a pobreza, então a pobreza é o tema central do objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Então, o respondente vai refletir da seguinte forma: no dia a dia, eu percebo prefeitura, Câmara, o poder público da minha cidade comprometido com ações para acabar, para erradicar a pobreza em todas as suas formas nessa cidade. Se por acaso o respondente perceber que não existam iniciativas efetivas, né, iniciativas fortes, importantes por parte do poder público para que tal objetivo possa ser alcançado, ele vai vir aqui e dizer, ó, no que diz respeito à minha cidade, eu não percebo um comprometimento, né, do poder público com esse objetivo. Então ele vai dar uma nota 1 ou 2, né? Se ele percebe algumas iniciativas muito pontuais, mas que não são capazes de provocar o efeito esperado, de erradicar a pobreza, ele pode dar uma nota 3, né?
Agora, se o respondente percebe que tal objetivo tem tudo para ser alcançado, porque já existem projetos, já existem políticas públicas para efetivamente acabar ou erradicar a pobreza na cidade, ele pode vir aqui e dar uma nota 4 ou uma nota 5. É nessa pegada, ler cada um dos 17 objetivos e assinalar uma nota de 1 a 5, de acordo com a percepção que o respondente tem sobre o compromisso atual ou não do poder público no que tange ao alcance efetivo através de políticas públicas consistentes desse objetivo. Ok? Então você vamos recapitular, distribuir 10, instruir as pessoas sobre como responder, recolher esses questionários, né? Essas 10 cópias, e partir para a etapa seguinte, que é a tabulação dos dados da pesquisa, que eu vou te explicar agora. Eu vou retomar aquele arquivo das orientações para a gente poder conversar mais, ok? Vamos lá. Aqui nós retomamos o arquivo das orientações da CQA, né? E agora eu quero falar com você sobre a tabulação dos questionários. Pois bem, os 10 questionários foram aplicados, você recolheu. Agora é hora de tabular. Gente, é simples demais. Você tem aqui, ó, uma tabelinha com os 17 objetivos, o tema central de cada um dos 17 objetivos, e aqui você vai preencher para mim com a nota média obtida. Professor, o que é isso? Simples. Você vai pegar os 10 questionários. Por exemplo, lá no objetivo 1, que é a erradicação da pobreza, quais foram as notas dadas? Foram 10 pessoas que participaram do questionário, que responderam o questionário para você? Então, para o objetivo 1, quais foram as notas que as 10 pessoas deram? Você vai pegar essas 10 notas, você vai somar e fazer a média. A média simples, né? Que a gente aprendeu lá no comecinho da escola, né? Então, para o objetivo 1, quais foram as 10 notas dadas por 10 pessoas diferentes? Soma as 10 notas e divide por 10. Para o objetivo 2, soma as 10 notas que cada pessoa deu e divide por 10, né? Sempre dividindo por 10, que é a quantidade de pessoas que participaram da pesquisa. Aí a média obtida, você vem aqui e anota para mim, né? Aqui não está editável, evidentemente, que eu estou no arquivo em PDF, mas no arquivo que está em Word, que é onde você tem lá o modelo do relatório, daí sim está editável, você pode assinalar para mim, para cada objetivo, qual foi a nota média obtida. Seguindo esse procedimento, soma-se todas as notas daquele objetivo e se você aplicou para 10 pessoas, você vai dividir por 10. Ah, professor, mas eu apliquei para 12. Então, soma-se todas as notas daquele objetivo, você vai somar 12 notas e vai dividir por 12 para chegar à média, né? Aí, preste bastante atenção no que eu destaquei em negrito aqui, ó, na orientação. O tema central, que é apresentar uma nota média igual ou inferior a 3, será considerado um ponto vulnerável da cidade. Então, vamos pegar um exemplo aleatório. Lá, o objetivo 14, recursos hídricos. Vamos imaginar que a nota média tenha ficado em 2,9. Se ficou igual ou menor a 3, e 2,9 está nessa faixa, recursos hídricos hoje é um ponto fraco ou uma vulnerabilidade da sua cidade. Por conseguinte, o tema central, que é apresentar uma nota média superior a 3, ou seja, de 3,01 para cima,
será considerado ponto forte da cidade, ou seja, é um tema central relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que no entendimento da população, a cidade hoje, através do poder público, tem trabalhado bem essa questão através de políticas públicas efetivas, né? Aí você vai, neste momento, separar o joio do trigo. Então você vai separar o que é ponto forte da cidade, né, daquilo que é ponto fraco da cidade. Sobre os pontos fortes, né, não é necessário, a priori, desenvolver nenhuma iniciativa de política pública, propor nenhuma iniciativa de política pública. Então, na etapa seguinte, não é agora, né? Você vai trabalhar em cima dos pontos fracos revelados na pesquisa, propondo ideias de políticas públicas que poderão ser desenvolvidas na cidade para que esses pontos fracos possam, no futuro, em outra pesquisa, se revelar, não é, como ponto forte e não mais como ponto fraco. Então, feita a tabulação, separa o que é ponto forte e o que é ponto fraco. Com um detalhe importante, né? Você deverá inserir no relatório algumas imagens que possam ilustrar esses pontos fortes e fracos, com destaque, sobretudo, aos pontos fracos. Aqui eu digo, ó, por exemplo, se saneamento básico for considerado um ponto fraco pelos participantes da pesquisa, busque alguma imagem que mostre, por exemplo, um esgoto a céu aberto ou alguma enchente que tenha acontecido na cidade, que comprova que realmente saneamento básico é uma vulnerabilidade dessa cidade, é uma vulnerabilidade desse município. Quando a gente coloca imagem, dá mais consistência, né, na defesa desses pontos fracos e impulsiona, né, a importância de políticas públicas para resolver esses problemas, esses pontos fracos da cidade, ok? Aqui eu chamo a sua atenção com um importante, olha ali. Você deverá digitalizar todos os questionários como prova documental da pesquisa e inserir como anexo ao relatório do diagnóstico de práticas sustentáveis. Então, depois de você terminar todo o relatório, você vai criar um anexo, colocar assim, por exemplo, anexo 1, né? Questionários digitalizados e colocar os 10 questionários como anexo. Professor, mas é tudo imagem, vai ficar um arquivo pesado demais, depois como é que eu vou postar isso no AVA para o senhor? Uma dica muito importante é você, depois do relatório todo pronto em Word, e ele realmente vai ficar muito pesado, você converter para PDF, né? Porque quando a gente converte para PDF, dá uma enxugada, aí fica muito mais fácil de você fazer a postagem. E por último, eu quero mostrar para você aqui, né? Você lembra que nas orientações da CQA eu coloquei o modelo de relatório do diagnóstico de práticas sustentáveis. É aqui que você vai desenvolver toda a atividade para mim. Então você, começa com o título, né? Não precisa ter capa, pode começar direto aqui. Daí você já fez os dados preliminares, você já fez o histórico da cidade, e aqui, agora você vai trabalhar no item 3, né? Esse textinho é padrão, você não vai mexer nele, por favor. Você só tem que vir aqui, colocar a nota média de cada um dos 17 objetivos, né? Esse texto aqui também é padrão, você não mexe nele. Aqui você vai pegar cada tema central e distribuir o que é ponto forte e o que é ponto fraco, né? Basta, vem aqui, copia, biodiversidade, que nota teve?
Ah, teve uma nota 3,5, então é ponto forte. Vem aqui, biodiversidade, só isso, tá? E aqui, ó, a seguir constam algumas imagens ilustrativas desse ponto forte ou desse ponto fraco. Aí você vem aqui e insere quantas imagens você quiser que vão comprovar a existência daquele ponto forte ou daquele ponto fraco. Só é importante você não esquecer, para cada imagem, colocar uma legenda explicando o que aquela imagem está trazendo, né? Igual você fez lá no histórico da cidade. Isso aí tem que seguir as normas da ABNT, né? Toda imagem tem que ter uma legenda e a fonte de onde ela foi tirada. Gente, é isso que você terá, né? Vocês, alunos, terão que fazer nas próximas 5 semanas, né? Não falta tempo, 5 semanas é tempo demais. Então, imediatamente, já imprima os 10 questionários, já cuida de fazer a distribuição, para depois você vir aqui e trabalhar no item 3 do nosso diagnóstico de práticas sustentáveis. Depois dos questionários aplicados, é facinho vir aqui e fazer o preenchimento. Você terá 2 trabalhinhos maiores, né? Que fazer média das notas é mamão com açúcar. Os trabalhinhos maiores são, né? Você distribuir os questionários, né? Encontrar 10 pessoas que queiram participar com você da pesquisa, né? E eu diria que além de distribuir os questionários, os 2 trabalhinhos maiores são você procurar as imagens para ilustrar especialmente os pontos fracos, né? E depois digitalizar todos esses questionários e inserir como anexo ao relatório de diagnóstico de práticas sustentáveis, tá bom? Bom trabalho para você. Qualquer dúvida, tô lá na comunicação, tô lá no Tira Dúvidas. Nós estamos juntos nessa batalha e eu tenho certeza que você fará um trabalho extraordinário. Conte sempre comigo, viu? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima etapa dessa atividade desafiadora. Um grande abraço.